Olá, pessoal! Na aula de hoje a gente vai ver alguns exercícios de revisão sobre ortografia e acentuação. Bom, para começar, a gente tem aí uma tirinha, eu vou dar um zoom para vocês conseguirem ler melhor o que está escrito, que diz o seguinte: o que foi, Senhor? Não sei, estou pressentindo algo ruim. Quem escolheu este lugar para o nosso QG nos jogos de guerra? Bom, a questão está pedindo que a gente marque... Vou tirar o zoom novamente aqui para vocês. A questão está pedindo que a gente escolha, selecione, retire do texto as palavras paroxítonas. Como é que eu faço, gente, para ver se uma palavra é paroxítona? É importante lembrar aí das regrinhas de sílaba tônica. A gente já viu que a sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra, né? É aquela que eu passo mais tempo pronunciando, digamos assim, quando eu falo a palavra. E aí, as palavras recebem diferentes classificações de acordo com a posição da sílaba tônica. Quando a minha última sílaba é a sílaba mais forte, eu tenho essa palavra classificada como oxítona. Quando a penúltima sílaba é a mais forte, a gente diz que a palavra é paroxítona. E quando a antepenúltima ou antes da antepenúltima sílaba é a mais forte, a gente fala que a palavra é proparoxítona. Então, a questão aí está querendo as paroxítonas. Aquelas, então, que a sílaba tônica é a penúltima. Vamos ver. O que foi Senhor? Senhor, a última sílaba que é a mais forte. Não sei, estou pressentindo. Em pressentindo, eu tenho uma paroxítona, então a gente já poderia retirar essa. Algo, também poderíamos retirar a palavra algo, ok? Quem escolheu este, poderíamos retirar a palavra este. Lugar para o nosso, poderíamos tirar a palavra nosso. Poderíamos tirar a palavra jogos e poderíamos tirar a palavra guerra. Então, todas essas palavras que eu falei, jogos, guerra, nossos, pressentindo, algo, são palavras paroxítonas, beleza? Depois, a questão pede para que a gente classifique o termo ruim quanto ao número de sílabas. Como que eu faço a divisão da palavra ruim? Ruim. Ok? Então, quanto ao número de sílabas, eu afirmo que essa palavra é uma dissílaba. Lembrando que quando a palavra só tem uma sílaba, é uma monossílaba, 2 sílabas, dissílaba, 3 sílabas, trissílaba, 4 ou mais sílabas, polissílaba. Bom, no que diz respeito à tonicidade, ou seja, a sílaba tônica, essa palavra é oxítona ou paroxítona? Me digam aí. Eu tenho... Qual é a sílaba mais forte? Ruim. A última sílaba é a mais forte, né? Então, essa é uma palavra oxítona. Por fim, ruim apresenta um ditongo ou um hiato. Lembrem, o ditongo é quando as vogais se encontram dentro de uma mesma sílaba. O hiato é quando as vogais são separadas entre as sílabas, que é o que acontece aqui, né? O U fica na primeira sílaba e o I na segunda sílaba, então seria um caso de hiato, beleza? Bom, vamos continuar. E para a próxima tirinha. Há 2 milhões de anos, o homem se pergunta qual o sentido da vida e não tem resposta. É óbvio que está perguntando para a pessoa errada. A questão diz o seguinte: qual é a palavra que deveria ter sido acentuada e não foi? Gente, reparando aí, a palavra que não foi acentuada é a palavra tem. Por que a palavra tem deveria ter sido acentuada e não foi? E aí tá pedindo pra gente transcrever na letra B, né, a fala das cobras, trocando a palavra homem por homens e fazendo as alterações necessárias. Beleza, galera, vamos para a próxima questão. Vejam aí mais uma tirinha que diz o seguinte: há milhões de anos, o homem se pergunta qual o sentido da vida e não tem resposta. É óbvio que está perguntando para a pessoa errada. A letra A pergunta qual é a palavra que deveria ter sido acentuada e não foi. Mas por algum erro de digitação, todas as palavras que estão aí, né, a palavra, na verdade, que deveriam receber acento são milhões e óbvio. E está. E as 3 estão com acento.
Então a gente não consegue fazer a letra A gente vai pular essa questão. O que eu quero, na verdade, trabalhar com vocês é a letra B, ok? Na letra B, diz assim, transcreva a fala das cobras, trocando a palavra homem por homens e faça as adaptações necessárias. Então, se eu falasse assim, há milhões de anos os homens se perguntam qual o sentido da vida e não tem resposta, como ficaria essa escrita? Esse tem passaria a ter o acento, né? Não tem resposta. Esse acento circunflexo. Por quê? Porque é uma regra que o tem, para marcar o plural, quando ele está concordando, né, com o termo no plural, ele deve ser acentuado. Beleza? Então ficaria assim a transcrição. Há milhões de anos os homens se perguntam qual o sentido da vida e não tem resposta. Letra C, a quem o homem faz a pergunta? É uma questão de interpretação de texto, né, para que vocês compreendam aí a tirinha. Bom, provavelmente o homem pergunta a si mesmo, né? O homem se pergunta, então ele faz a pergunta a si mesmo. E é por isso que ele não tem resposta, né? Porque ele não sabe, se ele está perguntando, ele não sabe. Então ele está perguntando para a pessoa errada. Bom, continuando, vamos para a próxima questão. Vejam aí, em cada série de palavras, apenas uma não deve ser acentuada. Escreva e acentue as demais. Juízo, técnico, companhia e gaúcho. Vamos ver aí, galera, quais são as palavras. Essas palavras, elas deveriam ser acentuadas ou não. Primeiro, eu vou colocar aqui para vocês, tá? Juízo, tem acento? Sim. Então, eu precisaria acentuar aí juízo. Técnico tem acento? Também. Companhia. Companhia é uma palavra que não tem acento, então é justamente essa que vocês precisariam reescrever, destacar. Gaúcho é acentuada, vocês então teriam que colocar aí o acento no U, beleza? Depois, as palavras são raízes, juiz, saída, destruído e sóbrio. Nesse caso, todas as palavras têm acento, tá? Menos uma delas. Saída, percebam aí que já está acentuada. Vamos ver aí qual dessas palavras não tem acento. Raízes tem acento? Sim, né? Juiz tem acento? Não. Juízo, sim. Juiz não tem acento. Então, juiz é a única palavra daqui que não teria acento. Saída já está acentuado, como eu falei. Destruído tem acento. E sóbrio também tem acento, beleza? Vamos para a próxima letra, letra C. Funil, galera, funil tem acento? Não, funil não tem acento. Então, é a palavra que não seria acentuada aí da letra C. Ágil tem acento? No A. Útil também. Grátis também. E pelúcia também é acentuado. Então, aí na letra C, funil seria a palavra que não tem acento. Na letra D, a palavra que não tem acento é vezes, né? Enquanto que proprietário recebe acento, proprietário. Consequência. E década são acentuadas, ok? Próxima questão. Classifique as palavras destacadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Equívoco. Equívoco não. Equivoco. A gente tem que ler o contexto, senão a gente se confunde, né? Raramente me equivoco. Só falo quando tenho certeza. Para eu decifrar a sílaba tônica, eu chamo a palavra. Então, equivoco. Qual é a sílaba mais forte? É o vó. Então, aí a gente tem uma paroxítona, ok? Depois, não era para assinar, mas somente para colocar a rubrica. Rubrica, também uma paroxítona. Cuidado, muita gente pronuncia essa palavra como rúbrica, mas se fosse rúbrica, ou seja, se ela fosse uma proparoxítona, eu precisaria de um acento no U que a gente não identifica aí, já que todas as proparoxítonas são acentuadas, né? Então a pronúncia adequada dessa palavra é rubrica, beleza?
Não era para ir à secretaria, apenas interfonar para a secretária. Secretaria, a sílaba mais forte é a última. Então, a gente tem um caso, secretaria, é a penúltima, perdão. A gente tem aí a separação, né? O hiato, o ri e o a. Então, todas essas palavras são paroxítonas, beleza? Bom, próxima questão, a gente precisa fazer as adequações de acentuação nas palavras que estão aí. Primeiro, cair na rua e ferir a mão. Qual é a palavra aí que deveria receber um acento e não recebeu? Cair, né? Cair tem acento agudo no i. Cair. Depois, muitos países ainda mantêm armas nucleares. Países e mantém aí, deve receber o acento circunflexo pela mesma regra que eu falei anteriormente com vocês do tem, né? A gente tem o mantém concordando com países que está no plural, então o acento deve ser circunflexo. Vocês têm certeza disso? Como eu tenho vocês no plural, o tem recebe acento circunflexo. É um tipo que nunca para pensar. Aí a gente tem um equívoco, porque a palavra para não deveria ser acentuada. Ok? E depois, todos que vêm sempre aqui, esse vem deveria receber o acento circunflexo pela mesma regra que o tem. Como tem um plural, todos vêm e obtém a mesma coisa. Ok, pessoal? Então, os verbos vem, tem, mantém, obtém, recebem acento circunflexo quando estão no plural. Para fechar, uma questãozinha de variação linguística, que é um outro conteúdo importante e que se relaciona, né, com tudo isso que a gente estava vendo, já que muitas vezes a pronúncia das palavras, né, muda de uma região para outra. A gente pode ter diferenças também que estão associadas à classe social, a grau de escolaridade. Então, vamos ver aí o que diz a questão. São várias as diferenças linguísticas das diversas regiões e das diferentes camadas sociais no Brasil. Todas, porém, fazem parte da nossa realidade e são compreensíveis por seus falantes. Como exemplo disso, podem se verificar as variantes linguísticas para as palavras tangerina e mandioca. Considerando essas informações acerca das variações linguísticas da língua portuguesa, assinale a única opção correta. Então, primeiro, a palavra tangerina, mexerica e laranja-cravo são sinônimas, assim como mandioca e macaxeira? Verdade, né? Tangerina, mandioca... Tangerina e macaxeira... Tangerina e mexerica são a mesma coisa, né? Independente da região. Assim como macaxeira e mandioca também. Eu não tenho sentidos diferentes. É o mesmo que biscoito e bolacha. Biscoito e bolacha é a mesma coisa, são sinônimos. O que vai mudar, o que vai interferir é a palavra que eu escolho para representar essas comidas, no caso, de acordo com a região, ok? Depois, são corretas apenas as formas mandioca e tangerina, uma vez que são as palavras mais bem aceitas na língua culta, e laranja-cravo é errado falar? Não, a gente não pode, né, pensando em variação linguística, a gente não pode desprestigiar uma variante em prol da outra. A gente precisa respeitar as diferentes formas de se falar, independente da região. Então, eu não posso falar que uma forma é mais correta do que a outra. Essa letra B é totalmente descartada. O uso da palavra macaxeira não é correto, pois faz parte da língua indígena do Nordeste do país. Também está super errada essa opção. Eu jamais poderia dizer que uma variante não está correta porque ela faz parte da língua indígena. Todas as línguas devem ser respeitadas. Quando um falante usa o termo macaxeira em vez de mandioca, demonstra pertencer a uma classe social baixa? Não necessariamente, porque isso não tem a ver com a classe social, mas sim com a região do falante. E os brasileiros falam português mais corretamente na região sul do que na região nordeste? De forma nenhuma, né? Dizer isso seria exercer preconceito linguístico, que é você dar preferência, né? Priorizar
algumas formas de falar em prol de outras, e isso não é legal, não é o ideal. O ideal é que a gente respeite todas as formas de se expressar, todas as formas de se manifestar, entendendo que a língua ela é mutável e sofre diferentes influências, seja relacionada à faixa etária, à região, à classe social, a contexto, beleza? Então, o gabarito dessa questão, realmente, a única opção sensata, digamos assim, é a letra A, tudo bem? Então a gente fecha aí falando um pouquinho sobre variação linguística, lembrando que nessa aula nós vimos também a questão da acentuação das palavras, a questão da sílaba tônica nas palavras, né? Palavras paroxítonas, oxítonas ou proparoxítonas. É importante que vocês estudem as regras de acentuação das palavras para que vocês compreendam melhor quando elas vão receber ou não os acentos. Eu comentei algumas aqui com vocês, mas são inúmeras, e isso é muito importante para que cada vez mais vocês estejam aí nas situações de formalidade, conseguindo escrever textos, respeitando a norma padrão. Tudo bem? Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Um beijo!